A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos aí no 7º dia do jejum de Êxodo, 7 de 40 dias. É isso mesmo. Pega a sua Bíblia e abre em Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. E diz ali: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser: Fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhes dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram juntos ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar então nesta passagem aqui de Êxodo 7. Peça para o Espírito Santo falar com você e revelar coisas que estão ocultas, que com certeza Ele fará isso, segundo a autoridade e o teu chamado. Quando eu leio essa passagem, me chama muita atenção algo muito interessante e bastante relevante. Quando nós lemos aqui, Deus diz para Moisés: Olha, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Vamos meditar um pouco nessa passagem aqui para que a gente possa entender. Preste muita atenção. Muitas pessoas, elas desejam ter poder, elas desejam ser reconhecidas, elas desejam fazer grandes coisas sobrenaturalmente, para que as pessoas possam reconhecer nela todo esse poder e essa autoridade.
toda essa força que a pessoa recebeu. Mas às vezes eu fico me perguntando, se eu tenho um Deus que criou os céus e a terra, e Ele fez todas as coisas, e Ele está comigo, Ele está ao meu lado, para que eu vou querer ser Deus? É uma pergunta que eu sempre me fiz. É como se, por exemplo, eu já tenho uma pessoa que faz uma determinada coisa, para que eu vou querer fazer aquilo? Para que eu vou querer assumir uma posição que eu não preciso estar assumindo? Isto é, não seria mais fácil eu apenas apresentar a Deus como sendo Deus, do que eu como sendo Deus e representando a Deus? É muito mais fácil. O peso, a carga de ser Deus não seria meu, seria do próprio Deus, o Criador. Eu não precisaria assumir o posto dele e nem querer passar para as pessoas que eu sou Deus para as pessoas. E muitas vezes nós somos pegos nessa vaidade diante das pessoas. Nós começamos a ter um encontro com o Senhor, nos batizamos, começamos a servir ao Senhor, e no nosso coração vem aquele sentimento de querer que as pessoas vejam grandes maravilhas e sinais através de nós na vida delas. Isso é, nós fazendo coisas na vida das pessoas como se fosse Deus. E não há necessidade disso. Eu não preciso impor a mão sobre alguém para ela ser curado. Eu não preciso profetizar a cura sobre alguém para ela ser curado. Eu não preciso colocar essa pessoa debaixo do meu tacão, do meu jugo ou da minha se sujeitando a mim para que ela seja curada, ou para que ela viva milagres financeiros, ou para que ela viva uma libertação, ou para que ela viva algo sobrenatural que somente Deus pode fazer. Porque se eu faço isso, na realidade eu estou chamando a atenção para mim como se eu fosse Deus. Embora eu fale para a pessoa que eu estou representando a Deus e que Deus está me usando, que é Deus quem está fazendo. Por mais que eu diga isso, essa pessoa vai se tornar dependente de mim. Essa pessoa vai se apegar a mim como se eu tivesse que fazer por ela. Porém, pense nisso. Ao invés de você querer ser Deus para as pessoas, mas você levar essas pessoas para conhecerem a Deus, você converter ela, você ensinar ela a buscar a Deus, você ensinar ela a jejuar, você ensinar ela a ler a palavra, você ensinar ela a ter um posicionamento diante de Deus, para que ela conheça o próprio Deus e Deus seja Deus para ela. É muito mais simples viver assim. As pessoas tiram a atenção da gente, nós diminuímos e ele cresce, o próprio Deus. Mas Moisés não compreendia isso, Moisés não entendia isso. Nós agora temos acesso através da leitura da palavra e a ministração do Espírito Santo. Nós não precisamos querer nos apresentar como Deus para as pessoas. Basta que nós apresentamos o próprio Deus. Nós fazemos ela buscar o Senhor. E Arão, irmão, será teu profeta. Mais uma vez, você pode ver que por várias vezes Deus na Bíblia, quando você for ler toda a Bíblia, você vai perceber que Deus levantou profetas para profetizar sobre o povo. Por quê? Porque o povo estava afastado de Deus. Isto é, um profeta, ele só se levanta para profetizar quando o povo começa a se afastar de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, você não necessita que alguém profetize sobre a tua vida. Você não necessita que alguém libere uma palavra sobre a sua vida. Você não necessita que alguém vá buscar a Deus para dizer alguma coisa sobre Deus, porque você está indo buscar o próprio Deus. Então, duas funções aqui que são desnecessárias, e muitas outras na Bíblia que você vai conhecer, que são desnecessárias quando você se posiciona diante de Deus. Por exemplo, se eu buscar a Deus como meu pastor, como diz na palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não preciso de alguém que seja meu pastor na terra. Você está entendendo? Então esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos se coloquem em sujeição, debaixo da sujeição dele.
para que não precise ficar criando hierarquias, cargos, para as pessoas fazerem aquilo que você não quer se disponibilizar para fazer. Aquilo que você não quer se posicionar para fazer, aí Deus tem que levantar um cargo para fazer por você. Uma igreja tem que fazer alguém se levantar e tomar aquele cargo para fazer por você. Então existem coisas que realmente são desnecessárias quando você entende que você precisa ter esse contato com teu Deus. E também porque quando você assume esse contato com Deus e vai buscar a Deus realmente, de verdade, o que acontece? Deus começa a se manifestar na sua vida como Deus, para que você não precise mais de outras pessoas se manifestarem como Deus diante de você. A tua dependência de outras pessoas só será necessária quando você não se dispuser a buscar. Mas o que você vai receber dessas pessoas que buscam por você, que fazem por você, que se posicionam por você diante de Deus, não será a mesma porção quando você buscar diretamente a Deus. Olha aqui, Deus ele dá várias indiretas para Moisés. Ele deixa falar para Moisés: tu falarás tudo o que eu ordenar. Agora, será que não passou na mente de Moisés, no coração de Moisés? Para que eu preciso falar o que Deus fala comigo para eu falar com alguém? Para quê? Não seria mais fácil eu pegar essa pessoa e apresentar a Deus? Não seria mais fácil eu pegar essa pessoa e colocar diante do próprio Deus? Você está entendendo? E muitas vezes existem líderes que eles leem essa passagem aqui e eles se sentem como sendo alguém que quer realmente representar o povo diante de Deus. Eles gostam de ir até Deus, buscar a Deus, se encher da glória de Deus, depois vir até o povo para liberar alguma coisa para o povo. É desnecessário. É tão desnecessário que Deus aqui age de uma maneira para mostrar a Moisés e para Arão que esse método não funciona. Olha a paciência de Moisés. Deus falou para ele: eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Agora veja bem, se Moisés realmente apresentasse Deus diretamente para Faraó e Faraó conhecesse o próprio Senhor, haveria necessidade de Deus fazer todos esses sinais e maravilhas? Haveria necessidade de Deus endurecer o coração de Faraó? Haveria necessidade de passarem por todas as situações que eles vão passar, que nós vamos estar continuando aqui em Êxodo? Então muitas situações que você vive na tua vida e que o povo vive na vida deles e que as outras pessoas vivem na vida deles é simplesmente porque aqueles que recebem de Deus um chamado, aqueles que sentem a manifestação de Deus e Deus fala com eles, ao invés de eles pegarem e conduzirem as pessoas para terem a sua própria manifestação com Deus, para terem o seu próprio encontro com Deus, para buscarem ao Senhor, eles ficam enrolando as pessoas para que elas continuem na dependência deles. E quando se faz isso, Deus começa a colocar barreiras, Deus começa a colocar resistência, Deus começa a trazer muralhas e situações para fazer com que não aconteça do jeito que você está querendo. Porque Deus, Ele quer ser glorificado, meu querido. Deus não divide a glória dele com ninguém. Será que você não entende? Até porque, mesmo que Deus te desse todo o poder que Ele tem, te desse autoridade para ser Deus, você não suportaria, você acabaria até mesmo matando as pessoas, de tanta raiva que você ia ficar. Porque você ia falar com elas, elas não iam te ouvir, algumas, elas não iam dar ouvidos a você, iam se irritar com você, iam querer fazer o contrário, iam agir de outro. Então iam começar a te provocar, porque o diabo está por trás de tudo isso, e você, como ser humano, na sua natureza terrena, você vai começar a amaldiçoar as pessoas. Então para que você quer um papel de ser Deus na vida das pessoas? Mas bem, Moisés acabou fazendo isso. Moisés acabou não entendendo o que Deus estava tentando falar para ele. Moisés não conseguiu captar todas as informações que Deus passava para ele. Você lembra que Faraó falou assim: olha, quem é o Senhor para que eu possa libertar o povo? Eu não conheço o Senhor. Não foi? Ele não falou para Moisés isso daí logo nos outros capítulos que a gente leu? E olha o que Deus diz aqui nessa parte: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Mas olha como que eles vão saber, olha a maneira que eles vão saber quem é o Senhor. Estendendo, olha lá, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles. Então você está entendendo? Quando você quer representar a Deus diante das pessoas,
A situação que vem sobre as pessoas, ela é diferente de quando você coloca as pessoas para buscar o Deus diretamente. Um Deus que tem poder para trazer pragas no Egito, um Deus que tem poder para fazer virar sangue, transformar um cajado em serpente, engolir a serpente dos magos, transformar água em sangue e todas as outras maravilhas que nós vamos ver mais para frente, não teria autoridade para fazer com que o coração de Faraó amolecesse também? E ele se convertesse, ele viesse a reconhecer a Deus e falar assim: agora sim eu conheço o Deus de Israel como sendo Deus realmente verdadeiro, e todos esses deuses que eu conheci não são verdadeiros. Você está entendendo? Então você precisa entender o seguinte: muitas vezes você está encontrando resistência nas tuas ministrações, nas tuas pregações, na tua própria igreja com os teus membros, porque você está querendo ocupar o lugar que não é teu. Você está querendo ser Deus na vida das pessoas. Você está querendo ter o controle na vida das pessoas. Você quer dizer para elas o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como fazer, aonde ir, quando não ir, se pode, se não pode ir. O que é isso? Quem é você? Quem é você? Você é um membro da igreja assim como... Ah, mas eu tenho um cargo, Ronaldo. Eu tenho um cargo de posição. E aí que você tem um cargo de posição na igreja? Moisés tinha um cargo. Foi o próprio Deus quem comissionou ele e colocou como líder. Então entenda, o fato de você ser líder não quer dizer que você tem o direito de tomar o lugar daquele que tem o direito, que é o próprio Criador. Então você tem que se colocar no seu lugar. Deus te comissionou? Sim, comissionou. Te colocou para que você seja líder? Sim, te colocou para que você seja líder. Para quê? Para que você leve as pessoas para terem o seu próprio encontro com o Senhor e ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor e seguir aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E não para que você cerceie, e não para que você controle, e não para que você sujeite elas a você, e não para que você tenha o domínio. Isso eu estou falando em todas as áreas. Deus não te deu o direito de você querer assumir o papel dele em qualquer área na vida das pessoas. Você só tem que comunicar para essas pessoas e buscarem o Senhor e ser alguém que manifeste a glória de Deus para eles terem desejo de buscar ao Senhor. Então, em nome de Jesus. E o interessante aqui, olha, saberão os egípcios, como disse o próprio Senhor. E assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Na primeira vez que ele foi falar com o faraó, ele não se tocou as indiretas que Deus dava. Deus dava várias indiretas. Eu sou o Senhor, Moisés. Eu sou o Senhor, Moisés. Tudo que tu for falar para ele é o que eu vou te falar. Para que, Senhor? Isso daí, Senhor? Meu Senhor, para que o Senhor vai falar para mim? Não pode falar diretamente para Faraó? Não seria melhor se eu apresentasse o Senhor para Faraó? Entendeu, irmão? Então, às vezes a nossa ficha não cai. Às vezes Deus, ele permite que a gente tome determinadas atitudes, que é para ver se a gente desperta, para ver se a gente acorda, para ver se a gente se toca. Às vezes Deus deixa a gente ir por certos caminhos, deixa seguir certos caminhos, que é com um propósito, para ver se a gente se trata, para ver se a gente se liberta desse sentimento de querer algo que não nos pertence, de desejar algo que não é nosso. Pertence ao Senhor, é só dele. Aí ele foi e fez o milagre que Deus falou aqui, conforme nós lemos. Você viu aqui, ó. Toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, o bordão se tornou em serpente, a serpente depois eles também, os magos fizeram o mesmo, a serpente engoliu, né? Engoliu lá a serpente dos magos, a serpente que Deus que fez com que o cajado de Moisés se tornasse, Deus fez com que o cajado de Moisés se tornasse serpente. Essa serpente engoliu a serpente que era dos magos, mostrando a autoridade, né? Que a autoridade que Deus tinha sobre a magia até mesmo dos magos, os feiticeiros, os bruxos, aqueles que fazem magia, fazem essas coisas aí. Deus está acima deles, meu caro, porque até mesmo essa autoridade que eles receberam do diabo, e o diabo tem que obedecer a Deus na hora que fazer o que Deus quer. O próprio diabo, ele se sujeita a Deus de uma maneira rebelde, porque ele faz o que Deus quer, porém em rebeldia. Ele não sabe, ele pensa que não, que ele está fazendo o que ele quer. Mas tudo está sendo organizado de uma maneira que o diabo está sendo conduzido para ser envergonhado de uma maneira que ele mesmo está achando que não. Que ele está achando que ele está no controle, que ele está mandando, que ele está fazendo, que ele está acontecendo, que ele está reinando sobre a vida das pessoas, reinando sobre a terra, que ele está mandando, que ele está matando, que ele está roubando, que ele está destruindo. Ele acha que ele está no controle, mas pelos bastidores, o próprio Deus está conduzindo ele para a guerra que vai ter entre Jesus, os seus exércitos, e Satanás e seus anjos lá caídos junto com ele, que é o anticristo que se levantará. Deus está preparando, Deus está provocando ele cada vez mais para ele se manifestar.
Porque o diabo sempre agiu às ocultas. Ele sempre agiu escondidas de todo mundo. Ele não fala que ele é o diabo. Ele não chega e se apresenta. Eu sou contra realmente. Ele faz as pessoas dizerem. Ele faz as pessoas se apresentarem. Mas ele mesmo não se apresenta diante das pessoas. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso, muitas pessoas que estão com ele, que estão sendo enganadas, vão pular fora. E ele não vai poder enganar elas, a não ser aquelas que já realmente quer mesmo, né? Tem pessoas que já aceitou servir ao diabo e vai ser destruída com o diabo. A própria Bíblia profetiza isso e já diz sobre isso, entendeu? E aí que continua, então, olha, todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então você precisa entender o seguinte: a palavra de Deus, ela é autoridade sobre qualquer coisa. Quando você vai diante de Deus buscar a Ele, você tem que ir com um propósito. Você tem que ir com um propósito único quando você vai buscar a Deus. É de saber o que Ele quer, o que Ele deseja e se sujeitar àquilo que Ele quer. Esse é o teu propósito de buscar a Deus. Se você entender isso no teu coração, tudo o que você precisar para o reino de Deus avançar, Deus vai te conceder. Porque você se esvaziou de você, você deixou de querer o que você quer, de fazer do jeito que você quer, da maneira que você quer, você deixou de querer tomar um lugar que não te pertence e você deu lugar para o próprio Senhor. Aí você vai na presença dele, ele vai te mandar fazer coisas, vai mandar você tomar determinadas atitudes, determinados posicionamentos, que você então vai poder entender que é ele que está no controle. É ele que está no controle, ele que é o Senhor. Então é impossível você querer servir a Deus sendo dono de você mesmo, sendo o seu próprio Senhor. Não tem como. E olha, vamos raciocinar comigo. Quem somos nós para querer saber mais do que Deus? Quem somos nós para querer saber mais do que o próprio Criador que nos criou? É como se um carro chegasse para o mecânico e falasse: ei, por favor, não mexe aí porque você não pode mexer aí. Quem é o carro? O carro não entende nada de mecânica. Ele só foi feito para poder conduzir alguém que o dirige. É a mesma coisa nós. Nós somos pessoas que não temos condições de dar ordem para Deus do que deve ser feito ou não. Nós devemos sim nos sujeitar a Deus para que Ele nos dê ordem do que deve ser feito. Então Deus aqui continuou trabalhando na vida de Moisés, na vida de Arão, para ver se caía a ficha deles, né? Aí veio mais uma praga aqui, que foi transformar a água do rio lá, todas as águas do Egito. É interessante que foi só do Egito, hein? Dos hebreus não se transformaram em sangue. Todas as águas do Egito, do povo do Egito que eles tomavam, do rio, todas que vinham para eles, elas se transformaram em sangue, certo? Morreu todo o peixe, todo o animal começou a morrer porque não podia tomar água com sangue, né? Não dava, é impossível. Até reservatório, até as águas saíram do reservatório, que não tinha nenhuma fonte. Tá entendendo? E assim vai. Até as que estavam em vasos de madeira, como diz aqui, olha. E vasos de pedra. Você vê o poder de Deus. Aí veio os magos, fez uma magia lá na frente do faraó de um pouquinho de água. Ah, misericórdia. Meu, faz-me rir, né? Deus vem e transforma só dos egípcios, a dos hebreus continua normal. Aí vem os magos, transformam um pouquinho de água lá, fingindo que era sangue, né? Que deve ter jogado algum corante para Faraó achar que era sangue, e Faraó acreditou. Deve ter feito algum truque lá para enganar Faraó. E Faraó acreditou que foi transformado em sangue também e endureceu o coração de novo. Olha, de sorte que os peixes que estavam no rio morreu, o rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber da água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também, olha, fizeram o mesmo. E endureceu-se o coração. Virou-se Faraó e foi para casa e nem ainda isso considerou no seu coração. O que eu quero chamar a tua atenção aqui? Você muitas vezes está encontrando resistências em determinadas situações, coisas na tua vida que você está querendo que sejam transformadas, que você seja liberto, que Deus haja na tua vida. Você está encontrando resistência, muitas vezes não é por causa do diabo, muitas vezes não é por causa do inimigo, não é por causa das situações à sua volta, é simplesmente porque você não está querendo se sujeitar a Deus. Quando nós não nos sujeitamos a Deus para fazer o que Ele quer que nós façamos, Deus começa a criar impedimentos para que você possa avançar.
E eu quero ver você tirar os impedimentos de Deus. Porque se os homens se levantam contra nós, nós clamamos a Deus, Deus vem ao nosso socorro. Se demônios se levantam contra nós, nós clamamos a Deus e Deus vem no nosso socorro. Se o diabo se levanta contra nós, nós clamamos a Deus e Deus vem ao nosso socorro. Se qualquer situação se levanta contra nós, nós clamamos a Deus e Deus se levanta ao nosso socorro. Agora, se Deus se levanta contra nós, e aí? Para quem que você vai clamar? Se o próprio Deus se colocar contra você, ficar na tua frente e não deixar você fazer, e começar a te bloquear para fazer as coisas. Então você está entendendo? Muitas coisas na tua vida elas acontecem. Comece a analisar a forma como você está adorando a Deus. Comece a analisar como é que você está fazendo as coisas para Deus. Comece a analisar se você realmente está fazendo o que Deus te mandou fazer, ou você nem sequer sabe o que Deus quer e está fazendo. Se você está buscando a Deus verdadeiramente para fazer a vontade dEle, aquilo que Ele está desejando, ou você está colocando seus próprios interesses na frente do de Deus. Então são todas essas coisas que nós colocamos muitas vezes e fazemos, que Deus coloca barreiras, Ele coloca impedimentos na nossa vida para que a gente não viva as nossas bênçãos e as nossas vitórias. Isso é, Deus endurece situações à nossa volta, cria situações à nossa volta, e eu quero ver você transpor essas coisas sem o poder de Deus. Então toda vez que você vê muitas resistências, muitas coisas acontecendo, vai diante do Senhor, vai diante daquele que te criou e pergunta para Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo que realmente não é o que o Senhor quer? Me ajuda a entender, me ajuda a compreender por que essas coisas estão acontecendo. E olha ali, aí se passaram quantos? 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. E mesmo assim Moisés ainda assim não compreendeu as indiretas de Deus. Depois de 7 dias, meu querido, dessa situação que aconteceu, Moisés ainda assim insistia no mesmo método que eles estavam usando para tentar fazer as coisas para Deus. E você sabia que tem religião hoje que faz a mesma coisa? Você sabia que tem líderes de igreja que fazem a mesma coisa? Eles estão passando por luta, as portas do inferno estão resistindo, pais de famílias, né? Mães, filhos, empresários. Você sabia que tem pessoas que fazem a mesma coisa que Moisés está fazendo aqui? Eles não querem saber se Deus mudou a forma de agir, a maneira, se Deus quer que haja dessa maneira que eles estão querendo. Eles vão... Tem 2 tipos de pessoas que me chamam muita atenção. Primeiro, aquela pessoa que foi até o Senhor deu uma direção, aí ele usa essa direção como regra para toda a vida dele. Ele morre, vai para o túmulo fazendo aquilo que Deus falou para ele na primeira vez que falou com ele. Depois nunca mais teve um encontro com Deus. Ele assumiu aquilo como regra, aquilo como lei, aquilo como mandamento para ele. Ele assumiu e fica vivendo a vida toda debaixo daquele mandamento que Deus deu para ele na primeira vez que ele teve encontro com o Senhor. E existem aqueles que nem buscam a Deus e saem que nem um desesperado fazendo para Deus, achando que Deus vai aceitar o que eles estão oferecendo. Esses 2 tipos de pessoas você tem que tomar muito cuidado. Deus é todo dia, o contato com Ele é todo dia, a todo momento, em toda situação. Toda situação que você for viver, você for fazer, você precisa buscar a Deus, você precisa consultar a Deus, você precisa fazer com que Deus participe disso daí que você está querendo agir. Por quê? Porque você vai poupar tempo, você não vai desperdiçar seu tempo, você vai acertar mais rápido naquilo que Deus quer, você vai tomar posse daquilo que Deus quer com mais precisão. Mas se você continuar agindo dessa maneira, resistindo a Deus, você vai fazer o que aconteceu com Moisés aqui. Moisés, mesmo depois de 10 pragas, ele ainda não entendeu. E depois com o povo andando com ele no deserto, ele ainda não entendeu. Não caiu a ficha dele. Morreu no deserto e ele ainda não tinha entendido o que Deus estava falando para ele. Não que Moisés não amasse a Deus, não que Moisés não acreditasse em Deus, não que Moisés não era servo de Deus. Ele era servo de Deus, sim. Mas só que ele não entendia que havia necessidade de ele estar debaixo de uma direção da parte de Deus e as pessoas que estavam com ele também estarem debaixo de uma direção pelo próprio Senhor. Deus quer reinar sobre a sua vida. Deus quer reinar sobre o seu negócio.
Deus quer reinar sobre a sua saúde. Deus quer reinar sobre os seus filhos. Deus quer reinar sobre a sua esposa, seu marido. Deus quer reinar sobre tudo que você tem, para que você possa ter um sucesso fora do normal, fora do humano. O homem, ele conquista, ele faz as coisas dentro do seu poder limitado. Mas quando vem algo sobrenatural na situação, na vida dele, em qualquer área, ele pega e ele é capaz de, ele tem que abrir mão, ele tem que desistir, ele tem que ser derrubado, ele tem que ser paralisado. Por quê? Porque ele não tem poder para derrubar coisas sobrenaturais. Ele não tem autoridade por si só para lutar contra coisas sobrenaturais. Agora, quando ele chama Deus para participar com ele das guerras e das lutas, Deus concede para ele autoridade para que ele possa tirar essas resistências sobrenaturais que estão na vida dele e fazer com que o sobrenatural de Deus o coloque na bênção que Deus tem para a vida dele. Você está aí compreendendo a necessidade de você entender que Deus tem que fazer parte de tudo que você tem? E as pessoas que você evangeliza, que você convida para o Senhor, você precisa também fazer com que elas tenham esse mesmo contato com o Senhor e busquem ao Senhor? Se você entender isso, toma posse, porque em nome de Jesus, Deus vai começar a agir na tua vida de maneira sobrenatural. Você vai ver como a tua vida vai ficar mais simples, mais fácil. Você não vai ser enganado, você não vai ser iludido, você não vai ser levado por caminhos que vão te conduzir realmente a roubos, morte, destruição, por caminhos que vão te trazer desespero, que vão trazer muitas vezes tormentos na tua vida. Diz a palavra de Deus que a bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece. E aí termina. E não acrescenta dores. Você quer que sejam acrescentadas dores na tua vida? Então não busque a bênção do Senhor. Vai fazendo o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, do teu jeitinho aí, que você vai ter dores. As suas dores vão ser aumentadas em nome de Jesus. Segundo a palavra é o que ela diz. Assim como a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, a ausência da bênção do Senhor empobrece e aumentam as dores, em nome de Jesus. Amém? O contrário também é vero. Por isso, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, e entenda, você não é Deus e nunca será Deus. E não precisa ser profeta na vida das pessoas. Você precisa sim conduzir as pessoas para buscarem-se Deus através de tudo aquilo que Deus te revelar e Deus fizer na tua vida, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, nós não queremos ser constituídos como Deus na terra. Nós não queremos ser constituídos como Deus sobre a vida das pessoas de maneira alguma, meu Pai. Nós não queremos ser profetas para as pessoas em nome de Jesus, Senhor. Mas nós queremos apresentar as pessoas para o Senhor, que é o nosso Deus. Nós queremos apresentar as pessoas para o Senhor, que é o nosso profeta. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que as pessoas te conheçam, que elas saibam quem o Senhor é, para que elas ouçam da tua própria boca, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para falar para elas, todas as ordens que o Senhor tem para dar para a vida delas. E em nome de Jesus, Senhor, nós não fomos chamados, meu Pai, para querer usurpar a tua posição, usurpar o teu cargo, para querer nos colocar diante das pessoas numa posição que não nos pertence. Nós somos homens comuns, naturais, sem nenhum poder. O Senhor é que tem todo o poder, Criador dos céus e da terra. Nós somos apenas pessoas comuns, enviados pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ensina a ter esse discernimento, a ter essa sabedoria, de quando nós encontramos muita resistência, de quando nós encontramos resistências à nossa volta, nem sempre é o diabo, nem sempre é Satanás que está resistindo a nós, nem sempre são os demônios que estão resistindo a nós, nem sempre são as pessoas que estão resistindo a nós, mas muitas vezes, meu Pai, é o Senhor que está resistindo a nós, endurecendo o coração das pessoas, ou criando situações à nossa volta para que nós não consigamos aquilo que nós queremos, porque nós estamos indo em rebeldia, nós estamos indo fora da tua direção, nós estamos indo fora do que o Senhor realmente tem como propósito e como desejo para a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Nós não queremos, meu Pai, realizar maravilhas e sinais. Como diz a tua palavra aqui, os sinais que o Senhor deu para Moisés eram seus.
O Senhor mesmo diz, meus sinais e minhas maravilhas. Mas o povo, quando via Moisés realizar, achava que era Moisés, e acabava adorando Moisés, e acabava se apegando a Moisés, meu Pai. E nós não queremos isso para a nossa vida. Eu não quero, Senhor, na minha vida que as pessoas se apeguem a mim, por causa de qualquer coisa que eu venha falar, por causa de qualquer coisa que eu venha fazer, meu Pai. Eu quero que as pessoas realmente te conheçam como Deus, e busquem os sinais do Senhor, e busquem as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu quero que essa palavra entre no meu coração e na minha mente. Eu quero, para que as pessoas ouçam aquilo que eu falo, meu Pai, e entendam, em nome de Jesus, e o Senhor não precise colocar a sua mão. Oh, meu Pai, o Senhor não precisa colocar a sua mão sobre a situação que muitas vezes eu estou vivendo, ou que as pessoas estão vivendo à minha volta. E que em nome de Jesus, a gente sofra, meu Pai, por causa de julgamentos, de juízos. Eu não quero, eu quero a tua bênção. Meu Pai, eu quero saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor, eu mesmo, Senhor, e buscando ao Senhor, eu mesmo orando, eu mesmo lendo a tua palavra, eu mesmo jejuando, eu mesmo me consagrando ao Senhor. Eu quero, meu Pai, saber que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. E me ensina, me educa, me direciona, me corrige todas as vezes que eu vier a me apresentar diante das pessoas como se eu fosse alguma coisa. Me ajuda a cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, para que eu possa realmente chamar a atenção para o Senhor. Porque em nome de Jesus nós queremos nos livrar de todas essas situações que vêm sobre as nossas vidas, todas essas situações que o Senhor está para trazer sobre a terra, todo esse julgamento que o Senhor está para trazer sobre aqueles que não querem te obedecer. Mas, meu Pai, eu sei que ainda na terra existem pessoas que te amam, existem pessoas que te amam, existem pessoas que querem te conhecer, existem pessoas que muitas vezes estão sendo iludidas, enganadas, estão sendo levadas por caminhos que não são teus. E em nome de Jesus, por isso nós te pedimos, dá autoridade para a tua igreja, dá autoridade para a tua igreja, meu Pai, para que nós possamos resgatar essas pessoas, para que nós possamos trazê-las para ti servir, para te adorar, para te glorificar e para saber que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ir até essas pessoas e ficar fazendo milagres para que elas fiquem olhando para nós, para que elas fiquem debaixo do nosso galardão, do nosso, meu Pai, jugo, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda a cada dia mais a apresentar o Senhor como grandioso como o Senhor é, maravilhoso como o Senhor é. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és Deus poderoso. Quantas vezes eu já vivi grandes coisas na minha vida simplesmente por orar, por clamar e por pedir para o Senhor aquilo que eu desejava, aquilo que eu precisava. E o Senhor me disse não para aquilo que não era para mim, e o Senhor disse sim para aquilo que era para mim. E quantas vezes, mesmo nessas orações, Senhor, eu encontrei resistências, meu Pai. Eu encontrei resistências sobrenaturais, fora do comum. Eu percebia que não eram resistências humanas. E o Senhor, meu Pai, ouviu a minha voz, e o Senhor socorreu, atendeu ao meu clamor. E o Senhor agiu, meu Pai, sobrenaturalmente sobre essas situações que eu clamei ao Senhor e que eu me pus diante do Senhor para fazer aquilo que o Senhor me mandasse fazer. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ter e continuar com esse coração, eu quero continuar com essa mente, eu quero continuar com esse sentimento, Senhor, de sempre estar ao Teu lado, sempre poder estar clamando a Ti, falando com o Senhor, meu Pai, e não sendo um espetáculo para a vida das pessoas lá fora. E não, meu Pai, sendo, meu Pai, algo que as pessoas olhem e se espantem à minha vida. Não, eu quero ser normal, comum, mas ao mesmo tempo viver grandes maravilhas em minha vida pessoal, particular e nas minhas situações, para que isto sirva de testemunho para que as pessoas busquem no Senhor também os sinais e as maravilhas na vida dela através do Senhor diretamente e não através de mim, meu Pai. Eu não quero ser um sábio, eu não quero ser uma pessoa super inteligente na terra, meu Pai, para atrair essa atenção para mim e ser adorado pelas pessoas e ser aclamado pelas pessoas. De maneira alguma, meu Pai. Eu quero simplesmente que o Senhor me ouça todos os dias quando eu falar com o Senhor, porque isso me dá alegria.
Em nome de Jesus, eu quero ter meu coração, meu Pai, sempre voltado para a Tua vontade, para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero sempre considerar tudo que o Senhor fala para mim. Eu quero sempre poder analisar, eu quero sempre poder parar, eu quero sempre poder estar nessa Tua presença em nome de Jesus, ouvindo a Tua voz, sentindo o Teu Santo Espírito, sabendo que o Teu Filho morreu por mim todos os dias da minha vida enquanto eu viver, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai, eu não quero, meu Pai, perder tudo que o Senhor já me deu, tudo que o Senhor já fez para mim, e não quero aquilo que o Senhor ainda não quer me dar, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, não permita que eu venha a perder as coisas que o Senhor já me deu, em nome de Jesus, a salvação, a vida eterna, a libertação, a cura, o conhecimento, o entendimento da Tua palavra e do Senhor, meu Pai. Oh, a vida que eu já vivi, todas as coisas que eu já vivi com o Senhor, em nome de Jesus. Não permita que eu perca essas coisas, mas que a cada dia mais eu continue firme diante do Senhor. Eu não quero passar dias, meu Pai, sem estar na Tua presença. Eu não quero passar dias, meu Pai, ausente do Senhor, distante do Teu Espírito Santo e da Tua presença. Não, meu Pai, eu quero todos os dias sentir a Tua glória, sentir a Tua presença, sentir o Teu poder em minha vida. Eu quero ouvir Tua voz me guiando, me direcionando. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, me ajuda, Senhor, todos os dias. Me ajuda, me socorre, Senhor. Me direciona nesta situação que eu estou passando. Me ajuda, me guia, me direciona, Senhor. Age na minha vida da maneira que o Senhor tem que agir. Faz o que o Senhor tem que fazer. Mesmo que eu não entenda e não compreenda, meu Pai, continua fazendo a Tua vontade na minha vida. Eu dou total liberdade para que o Senhor possa fazer o que o Senhor bem entender. Em nome de Jesus, e que eu não venha murmurar, e que eu não venha reclamar, e que eu não venha me rebelar contra o Senhor. Ao contrário, que eu me submeta cada vez mais à Tua vontade, ainda que ela não me agrade, não me satisfaça, mas que eu aceite ela de bom grado, porque eu sei que depois da tribulação, depois do deserto, depois das lutas, por ter obedecido ao Senhor, por ter feito aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu tenho certeza que eu vou receber algo superior. Eu vou receber autoridade da parte do Senhor. Eu vou receber um galardão que não vem de homens. Eu vou receber poder que não vem de homens. Eu vou receber bênçãos que não vêm de homens, meu Pai. São coisas maravilhosas que o Senhor reserva para aqueles que te amam, para aqueles que te obedecem. Não se iguala a essas coisas que o mundo oferece, meu Pai. Essas coisas passageiras, essas coisas que passam, que são muito rápido, elas vêm e vão, meu Pai, em nome de Jesus, são efêmeras. Meu Pai, não, tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, Senhor, meu Deus, é tão bom, é tão grandioso, é tão maravilhoso, e permanece e perdura na nossa vida para sempre, enquanto nós permanecemos fiéis a Ti, enquanto nós permanecemos na Tua presença, na Tua glória, e adorando o Senhor e glorificando o Teu santo nome diante das pessoas. Por isso, em nome de Jesus, se eu me ensoberbecer diante do Senhor, se eu querer me exaltar diante do Senhor, se eu querer, meu Pai, tomar um lugar que não me pertence, em nome de Jesus eu peço que o Senhor me repreenda, que o Senhor me avise, que o Senhor me comunique, que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê a direção exata, para que eu possa ser exato, seja preciso, integral diante do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor me dá e em tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, em nome de Jesus. E a mesma coisa naqueles que ainda estão ouvindo essa pregação e aqueles que ainda vão ouvir, em nome de Jesus, que ela possa entrar no coração deles, que ela possa entrar na mente deles e que eles possam então cada dia crescer mais para te conhecer e entender quem é o Senhor, Deus grandioso e maravilhoso. Eu rendo a Ti toda a honra e toda a glória, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.